Nesse vídeo, vamos tratar de dois assuntos. Primeiro, juntada de documentos de contestação, o que é isso, certo? E a pergunta de João Miguel. Ele quer saber o seguinte: o que significa dar-lhe provimento parcial, certo? De um processo devendo ser restabelecido a partir de 16/12/2021, com a dispensa da cobrança dos períodos em que houve superação da renda, certo? Então, é um ponto importante onde o INSS deve restabelecer esse benefício, certo? Deixando de lado as diferenças do aumento da renda per capita por um período, certo? Tá bom? Então, esses conteúdos aqui, vocês vão entender um pouquinho mais e vamos começar com o senhor user IR6FI. Quando vocês deixarem uma pergunta, que o e-mail de vocês não tiver uma identificação mais fácil de se entender, coloque seu nome abaixo. Não precisa colocar assinatura, basta colocar seu nome, João, José, Maria, Clarice, para que eu possa falar diretamente com você, tá bom? Olha só, ele diz o seguinte: o que é juntada de contestação e por que acontece e qual o motivo, certo? Contestação, já vem dizendo, é algo que você está contestando. Você não está concordando com a decisão que já foi tomada, certo? Você não está aceitando aquela resposta, então você vai contestar, você vai apresentar mais provas, você vai apresentar uma declaração, você vai se manifestar diante daquela negativa, certo? Então você vai contestar a decisão, apresentando mais informações, anexando ao processo a tarefa principal, certo? Por que isso acontece? Porque o INSS negou. Houve um parecer que você não concordou. Exemplo, você está dentro do auxílio-doença de longa duração. Você passou por uma perícia e houve a negativa do perito dizendo que você está apto a voltar ao trabalho. Mas a sua empresa não te quer de volta, porque você não tem condições nenhuma. Você ainda se sente incapaz. Você está incapacitado de voltar ao trabalho. Você não aceitou aquela resposta. Então, você vai contestar. Você vai se manifestar contra o que foi declarado para você, o que foi decidido no seu processo. Então, você vai procurar mais informações, mais documentos, laudos atuais, mais documentações que venham a comprovar a sua incapacidade, que ela continua, e você vai entrar aí com uma contestação, certo? E o que significa essa juntada? Juntada significa toda ação onde vai juntar todas as documentações necessárias para que você possa dar prosseguimento à ação daquele processo. No caso, um servidor, ele cria ali uma subtarefa, criando uma exigência interna ou externa. No caso de uma ação interna, ele vai buscar todas as informações que possa agregar, aumentar a capacidade de análise e de conhecimento e de uma decisão melhor daquele processo. Então, ele vai compartilhar todas as informações que estão separadas, em arquivos separados, em uma pesquisa de uns dados, no CadÚnico, por exemplo, outras informações que possam agregar e fazer parte daquela análise mais ampla e completa. Aí ele vai anexar, certo? Ele vai juntar todas essas provas documentais, anexar a tarefa principal e dar andamento, certo? Então, aí ele fez a juntada, organizou e anexou ao processo principal, que é a tarefa, que é as suas documentações, certo? E por que isso acontece e qual o motivo? Porque muitas das vezes houve uma negativa do INSS, por exemplo, você está contestando aquela decisão,
houve uma exigência para apresentar documentos, né, ou alguma ação necessária, tanto de forma externa, que é necessário que o requerente apresente mais provas, documentos, ou interna, quando a responsabilidade do servidor é buscar informações, compartilhar informações para anexar ao processo, fazer parte desse processo para um melhor entendimento desta ação, desta conclusão do processo em questão, tá bom? Então, aqui significa juntada de contestação de uma ação, de um processo, de uma decisão, algo que você não aceitou, tá bom? E a questão da segunda pessoa, do senhor Joaquim Miguel, né? Ele diz o seguinte: o meu processo, o acórdão diz o seguinte: dar-lhe provimento parcial, devendo o benefício ser restabelecido a partir do dia 16/12/2021. Então, aqui está o seguinte: dar-lhe provimento, dar-lhe o direito, certo? Parcial. O que é parcial? É por algo apenas que está sendo buscado, certo? Um ponto específico de um processo. Nesse caso, o processo foi bloqueado, foi suspenso por algum motivo, certo? E o INSS deve restabelecer, mas vai restabelecer aquele ponto específico do processo, do direito que está impedindo dessa pessoa continuar recebendo o seu benefício, certo? Então, esse processo deve ser restabelecido desde o dia 16/12/2021, que foi o período que essa pessoa deixou de receber, né? Com a dispensa da cobrança dos períodos em que houve superação da renda. Então, deve ser restabelecido, porém não há cobrança dos valores que ele recebeu, certo? Quando houve a superação da renda. Por quê? Porque esse benefício foi suspenso pelo aumento da renda per capita, suponho eu, né? E esse benefício agora deve ser restabelecido, desconsiderando, não havendo a cobrança dos valores que essa pessoa recebeu ou estava recebendo referente ao aumento da renda per capita, certo? Então, a dispensa dessa cobrança dos períodos em que houve superação da renda. Então, o período que houve superação da renda, o INSS não tem que descontar do valor do benefício desta pessoa e que deve ser restabelecido desde 16/12/2021, certo? Então, não sei se esse benefício, nesse momento que estou fazendo esse vídeo, já foi restabelecido, porque se já foi, parabéns, que Deus te abençoe. E se não foi ainda, deve aguardar, mas dentro dessas informações, que o seu benefício deve ser restabelecido, deve voltar a ser pago desde o momento de 16/12/2021, todos esses atrasados devem ser restabelecidos, deve voltar a entrar em vigor, né? E não deve ser descontado os períodos que houve o acréscimo da sua renda per capita, tá bom? Então, espero ter ajudado, tirando a sua dúvida. Qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários. E você que tem qualquer dúvida, deixa aqui. Muito obrigada. E dentro das possibilidades do meu conhecimento, estarei aqui trazendo essas informações para vocês. Um grande abraço, boa sorte e até mais.